Se você não for colocar as orelhinhas no seu casaco, pode assistir do minuto 1:16 em diante. Vamos começar pegando duas faces de orelhas e colocando a parte lisa e não a parte do camurça, tá bom? A parte lisa do tecido, uma de frente para a outra, dessa forma. Faremos isso nas duas orelhas. E depois nós vamos alfinetar dando a volta em toda a orelha. Porém, os alfinetes e a costura vão ser só na parte redonda. A parte reta, embaixo da orelha, vai ficar aberta. Vamos fazer a costura. Uma dica para a curva ficar certa é você deixar a agulha abaixada e levantar apenas a sapatilha conforme precisar fazer a curva do tecido. Após isso, vamos dar uns piquezinhos em volta de toda a orelhinha. Isso ajuda o tecido a se ajustar na hora de desavessar e esses piques não podem ultrapassar a costura, tá bom? Depois desavesse e esse será o resultado da nossa orelha. Faça isso na outra também. Agora nós vamos começar a montar o capuz. Com a parte lisa virada para cima e o camurça virada para baixo, marque o meio do capuz se baseando pelo vão que nós temos aí no nosso capuz. Após isso, vamos deixar um espaço aí de 1 centímetro e fazer uma linha reta. Vamos fazer essa linha reta para os dois lados. Observe que essa linha fica um pouquinho maior do que o espaço que nós temos embaixo. Depois nós vamos ligar as quinas, de modo que o desenho fique dessa forma. Vamos dar um piquezinho só nesse pedacinho que ligamos. E até então esse é o nosso capuz. Agora vem a parte mais difícil da montagem do capuz. Primeiro, risque uma linha reta com um espaço de 1 centímetro acompanhando essa curva. Depois coloque o fundo do nosso capuz com o tecido liso virado para baixo, ou seja, virado para o capuz, e o camurça virado para cima, desse jeitinho aqui. O comecinho desse fundo deve ultrapassar pelo menos 1 centímetro a linha vermelha que nós fizemos. No tecido de fundo, nós vamos marcar um espaço de aproximadamente 1 centímetro até a direção da linha vermelha. Vamos alfinetar em cima dessa linha, pois é nela que nós vamos costurar. E vamos alfinetar até o final do capuz. Afinal de contas, isso aqui é o fundo do capuz. Então, ela vai até o final dessa curva. E vamos costurar. Veja algumas fotos que mostram como deve ser o início da costura. Então, ali podemos ver o final do tecido de fundo, que está aproximadamente 1 centímetro depois da linha vermelha. Temos a linha verde começando na direção da linha vermelha. E é a partir dali que nós vamos costurar. Podemos ver que a agulha está abaixada bem no comecinho da linha e não no comecinho do tecido. Após costurar toda a linha verde, esse é o nosso resultado. Veja que esse finalzinho ele precisa ficar livre mesmo, ele não pode estar totalmente costurado. Agora eu coloquei o meu capuz do mesmo jeito que eu tinha colocado lá no início, com o camurça dele virado para baixo e a parte lisa do capuz virada para cima. Eu vou precisar virar o tecido da direita para a esquerda. Vendo novamente em câmera lenta. Mais perto e novamente em câmera lenta. Como o lado direito já está costurado, alfinetar o lado esquerdo vai ser mais complicado ainda.
Observe atentamente em como nós vamos posicionar o tecido de fundo nesse lado que acabamos de virar. O tecido de fundo não pode estar nem na direção do pique, não pode estar nem na direção do final do pique aqui embaixo, não pode estar na direção da linha vermelha. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique acima da linha vermelha, que ele vá lá para cima 1 centímetro depois da linha vermelha. Agora sim, ele está correto. Veja que está ultrapassando a linha vermelha. E observe também que a lateral do fundo está juntinha com a lateral do capuz. Agora nós vamos marcar a direção que vamos costurar. Ela vai ficar na direção do comecinho do pique. Então, nós vamos marcar ele. Marcar um pouquinho mais para o lado, que ficou torto. Agora sim. Então, fizemos aqui uma linha reta. Veja que essa linha está com um espaço de 1 centímetro do final do tecido para ambos os lados. E está na direção do piquezinho certinho, olha. Um pouquinho mais próximo à câmera agora, mais lento, para você conseguir entender. E aí, nós vamos continuar fazendo essa linha reta, essa linha verde, até o final do capuz. Agora que eu já costurei os 2 lados, eu vou mostrar para você entender como ficou. Então, aqui temos a parte de cima, que é aquela parte que não costuramos. Se desavessarmos, vamos ver que os 2 lados do fundo do capuz estão costurados. Veja que eles foram costurados até o final, até lá embaixo, até lá no final da curva, mostrando agora a mesma coisa, só que de um novo ângulo. O comecinho aberto, desavessando, as 2 costuras feitas dos 2 lados do fundo do capuz, elas foram feitas até lá embaixo. E agora nós temos aqui a parte que ficou aberta. Se você fez corretamente, ela deve nos dar este resultado. Os 2 lados do fundo do capuz completamente costurado, mas as 2 pontas sem costura. Se você não for colocar orelhas no seu capuz, você precisa apenas virar isto para o lado de dentro, nos 2 lados, passar um alfinete aqui, vou colocar para você ver como vai ficar, desavessar e costurar. Se você não for colocar orelhas, o seu capuz está totalmente pronto. Se você for fazer orelhinhas no seu capuz, você vai precisar fazer um cortezinho de cada lado. E também não vai poder fazer essa costura que eu acabei de alfinetar. Como o meu capuz tem orelhas, eu vou desalfinetar. Eu vou marcar o tamanho que eu vou cortar de cada lado para entrar a orelha. Vendo agora de um outro ângulo. Não corte um tamanho muito grande, tá? Tem que ser um tamanho pequeno, e se ficar pequeno para a orelha passar, você vai aumentando esse buraquinho aos poucos. Esse é o resultado que eu tenho do meu corte. Um pouco mais perto e com câmera lenta. Bom, eu vou tentar encaixar a minha orelha aqui. Eu achei que ficou muito pequeno, então eu vou dar um cortezinho um pouquinho maior. Você precisa ir aumentando aos poucos, assim que ficou o corte que eu fiz no meu capuz. Para colocar a orelha, nós vamos fazer o seguinte. Pegue a sua orelha que já está com essa dobrinha embaixo para dar um charminho e coloque no espaço que nós acabamos de cortar. Depois, vire a parte do capuz para dentro, dessa forma. E vamos encaixá-la no buraquinho que acabamos de cortar. Assim. E aí vai ajeitando o tecido. E aí coloque um alfinete com um espaço de aproximadamente 1 centímetro. E vá morrendo esses alfinetes até o lugar onde o tecido não tem corte mais, onde o corte já acabou e o tecido está inteiro. Então aqui eu já alfinetei as 2 orelhas, os 2 cantos e alfinetei entre as orelhas. Então ali, olha, no comecinho nós temos uma orelha. Antes da orelha eu tenho essa costurinha que está morrendo, o nosso corte está vindo só até aqui. Mas o meu alfinete, ele ultrapassa o corte, ele vai um pouquinho mais para frente. Isso que vai dar o acabamento. E aí, olha, nós vamos alfinetando de uma orelha até a outra. E do outro lado, nós fazemos a mesma coisa, colocando um alfinete depois do corte. O lado de fora fica desse jeitinho. Já está pronto para ser costurado.
Só esclarecendo, eu vou costurar, olha, da parte lisa, sem corte, ó. O corte tá começando aqui, tá? Eu vou costurar antes, vou indo até depois da orelha novamente, ó. O corte terminou ali, mas eu vou passar um pouquinho. Vou fazer essa costura, terminar ela aqui. E assim que vai ficar a nossa costurinha final. Ela vai morrendo até sumir completamente. Vendo agora por trás da orelha como ficou a costura. Agora vendo a costura pelo lado de dentro. Veja que ela começou um pouquinho depois do corte, por isso que ela ficou com aquele acabamento. E depois é só eu cortar esse excesso de tecido, o excesso da orelha, o excesso desse tecido do capuz que ficou para dentro. Agora nós vamos fazer a bainha do capuz, que é onde passaria o nosso cadarço. Lembrando que você não é obrigado a colocar cadarço, apenas se você quiser, mas independente disso, essa bainha precisa ser feita para dar esse acabamento. Nós deixamos um espaço de 5 centímetros para essa bainha, então ela pode ser um pouco larguinha. Vou fazer a costura nela. Tente fazer a costura o mais na beiradinha possível para que o acabamento fique bem legal. E esse é o resultado da nossa costura. Veja ela um pouco mais de perto. Para o lado de cima. E agora vendo ela pelo lado de dentro. Nosso capuz está pronto para ser colocado no casaco. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder.